Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi pintar uma tela que estava guardada aqui em casa, usando tinta óleo mesmo. Eu espero que gostem desse vídeo, se puder deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos por aqui. Bom, recentemente eu tinha comprado novas tintas a óleo e chegaram alguns dias atrás. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui mostrando pra vocês o processo de pintura tradicional, pintando em cima de uma tela. Sinceramente, eu não sou muito experiente ainda, muito com tinta óleo especificamente. Eu sempre pintei mais com acrílico e guache, mas ultimamente eu venho me interessando bastante com tinta óleo. E é bem difícil um pouco trabalhar com tinta óleo devido a algumas especificações da tinta e processos de secagem, entre outras coisas. Então eu espero que esse vídeo seja interessante e que inspire alguém ou vocês a quererem estar pintando também de tradicional. Eu particularmente gosto sempre de estar explorando várias técnicas, tanto digital ou tradicional, mas eu sempre gostei de pintar tradicionalmente, então algumas vezes eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal pintando tradicional. Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês o óleo de linhaça que eu vou usar pra fazer a parte da minha mistura. Então, normalmente eu coloco uma colher de sopa, ou pode ser uma colher mesmo normal, ou uma colher onde você tiver, pra eu estar fazendo essa mistura, pra eu poder estar diluindo a tinta óleo facilmente na tela. E eu decidi pintar essa foto desse gatinho, porque eu achei muito bonita essa imagem, então eu decidi escolher essa. A tinta óleo que eu acabei comprando foi dessa marca Cofix. Eu achei elas num preço bem agradável e eu comprei esse tubinho de 37 ml porque provavelmente eu irei usar bastante futuramente. Então, não se importem com o meu godê, porque eu tive que fazer uma gambiarra com o godê, porque infelizmente ainda não consegui achar um godê que estivesse com uma superfície de vidro. Bom, eu decidi prestar bastante atenção na questão do esboço e do desenho. Então, a primeira coisa que eu fiz foi esboçar com lápis mesmo em cima da tela e fazendo a medição das proporções dentro da tela também. Pelo que eu lembre, essa tela é no tamanho 30 por 40, então ela é como se fosse um A4. Eu acho que na verdade é como se fosse um A3 gigante, na verdade. Então eu peguei uma fotografia que tivesse as dimensões parecidas com a minha tela, para ficar mais fácil, como vocês podem estar olhando. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que foi fazer essa pintura foi na relação principalmente em desenho, porque eu não tenho muita experiência em desenhar animais, então foi meio que um desafio pra mim, tá? Desenhando um gato. Eu escolhi um gato porque eu acho que é um dos animais mais fácil de você estar começando a desenhar, então essa parte eu demorei até um pouquinho pra tentar acertar a proporção do rosto dele, porque eu acho animais bem difíceis até de você aprender a entender a anatomia deles. Então, foi um tempo que eu passei bastante tentando acertar o rosto dele ali na pintura e na fotografia também. O lápis que eu estou usando para fazer o esboço é um lápis da Faber-Castell 2HB. É aquele lápis simples mesmo de desenho. E ele não solta muito grafite, não suja muito a tela, sabe? Então quando eu uso, nesse momento eu tô usando pra apagar o desenho, o limpa-tipos, né? Porque a borracha não tinha ali, então a única coisa que eu tinha próximo era um limpa-tipos. E o limpa-tipos é legal porque ele não mancha
ali a tela, dependendo do grafite que você usar, ou até carvão, mancha bastante e pode sujar sua tela. Então eu recomendo você usar um HB ou um 2HB para estar desenhando ali. E de resto, eu fui desenhando a paisagem. Nesse processo, eu escolhi misturar um Burn Sienna e um pouco de tinta preta para semelhar um pouco a sombra queimada, porque eu não tinha o tubo de sombra queimada. Então eu acabei fazendo essa mistura na paleta. E a primeira coisa que eu fui fazendo é desenhando por cima do lápis, usando essa tinta mesmo, diluída no óleo de linhaça. Eu não tinha mostrado aí no vídeo, mas eu usei um pouco do secante de cobalto também. Eu não usei muito o secante, porque o secante ele pode estar ressecando demais a sua tinta na tela e pode até rachar, dependendo de quanto você usa de cobalto. Então eu só usei o secante para criar a base da pintura e quando chegou nos acabamentos eu só usei o óleo de linhaça mesmo. Ultimamente eu tenho me interessado bastante por pintura tradicional, principalmente pintura a óleo, porque eu acho que o óleo é uma tinta que ao mesmo tempo é um pouco difícil de você acostumar com ela, mas te dá um pouco de liberdade para você sempre estar ajustando e mexendo por cima, pois o tempo de secagem do óleo demora um pouco, então dependendo da camada do que você usa, ele demora de 2 a 3 dias para secar, né? Uma das coisas mais legais que eu acho no óleo é que você consegue fazer a mistura de cores muito mais facilmente do que outras tintas. Eu tava pintando bastante com acrílico, mas o acrílico ele tem uma certa dificuldade, pois ele seca muito rápido, mesmo você não usando um médio acrílico para não secar muito rápido, mas guache também. O guache é o mais fácil, que eu acho, um dos tintas que eu sempre recomendo para as pessoas que são iniciantes e querem começarem na pintura tradicional, então eu recomendo você se iniciar com guache. Mas se você quer partir logo pro óleo, não tem problema nenhum, pois eu acho que é uma técnica de pintura muito bem interessante de você estar aprendendo de início. É um pouco difícil de início, mas com o tempo você acostuma a trabalhar com a tinta e como que ela se comporta na tela ou no papel. Uma das maiores dificuldades que eu tive em pintar essa pintura foi a questão da posição do meu cavalete. Eu estou pintando, na verdade, onde eu trabalho, que é no quarto mesmo, sim. Então, dependendo do dia, a luz bate até muito forte dentro do quarto, então dependendo de onde eu colocava o ângulo do cavalete, eu não conseguia ver os valores direito da pintura na tela, porque refletia demais na minha cara a parte da tela, e eu tinha que toda hora estar vendo também se na câmera não estava refletindo. Então, em alguns momentos vocês podem estar vendo eu mexendo toda hora no ângulo ou na direção da tela onde eu tô pintando. Uma coisa que eu aprendi a pintar no tradicional, e isso me ajudou bastante a entender um pouquinho da base prática para você pintar com tinta, é que de início eu sempre faço um esboço com lápis e quando eu vou pintar, eu pinto por shape. Então eu tento ver a minha referência guiadas por shapes. Então naquela parte ali que eu tô pintando, basicamente é como se fosse um tronco. E nesse tronco a gente tem tipo uns shapes das sombras que as folhas elas dão ali por cima do tronco. Então eu tentei desenhar esses shapes com um pincel, usando uma cor mais escura, como se fosse a cor da sombra. Então basicamente quando eu pinto a base da pintura, eu pinto só os shapes mesmos e entendendo também os valores de cada shape. Os detalhes e acabamentos eu vou fazendo mais pro final da pintura.
Como eu tinha usado uma base do secante nessa primeiras pinceladas da tela, então foi bem fácil eu estar fazendo uma camada mais espessa da tinta por cima para criar mais hard edges. Uma das coisas que eu acho bem difícil ainda no óleo para você dominar são hard edges. Porque dependendo de quanto a sua tinta é diluída, por exemplo, se você está fazendo a diluição num diluente com óleo de linhaça, por exemplo, então para você fazer camadas espessas por cima é bem difícil, porque a tinta vai acabar misturando demais com a tinta que está embaixo. Então isso cria uma certa dificuldade de você criar essas hard edges. Então o óleo é bem fácil de você criar soft edges ou lost edges, porque dilui muito mais facilmente. Mas para criar hard edges, eu acho que uma dica legal é você usar, por exemplo, fazer uma primeira base da pintura, deixar secar e no outro dia você, ou dependendo de quantos dias você usar, você esperar secar ali a base para você fazer uma camada por cima mais grossa sem poder estar misturando. Isso vai depender do tipo de trabalho que você estiver fazendo ou tipo de pintura, isso depende bastante. Mas, por exemplo, como eu usei o secante para a primeira base da pintura, então basicamente no outro dia já estava seco. Então eu consegui fazer melhor algumas hard edges, principalmente na questão das sombras ali, das folhagens, que realmente é bem marcante. Então eu tive que esperar um dia e no outro dia tá pintando por cima. Pelo que eu lembre, essa pintura durou cerca de 3 a 4 dias. Eu pintei ela durante as semanas depois do meu trabalho. Ultimamente eu estou trabalhando 8 horas por dia em um estúdio. Então, quando eu termino o meu trabalho, eu gosto de estar fazendo meus hobbies, que basicamente é pintar também. Então, eu aproveitei esses dias enquanto eu estava trabalhando e quando depois do trabalho eu estava pintando essa tela. E foi uma experiência bem legal com óleo e eu recomendo bastante quem tem interesse por pintura testar um pouco a pintura em óleo, porque é bem divertido, assim. E no outro dia, como tudo já estava seco, eu fui trabalhando agora essas hard edges, como eu tinha falado pra vocês. Então eu percebi que na verdade eu não tinha entendido a imagem do gatinho. Mas basicamente a imagem é que esse gato ele tá tipo no chão, em cima de uma madeira, e atrás dele tem uma outra madeira que na verdade também tá no chão. Então basicamente eu tentei pintar ali o fundo da terra ali, que tá cheio de folhagem e bastante sombra bem mais escura, sombras mais hard edges. Provavelmente a foto foi tirada em um dia com bastante sol e um sol um pouco mais acima, sabe? Tipo meio-dia ou 11 horas da manhã. Então, nesses determinados horários, as sombras tendem a ser mais duras, vamos se dizer. Bom, infelizmente a minha câmera não tem duração muito boa de bateria, então eu acabei tendo que gravar uma parte pouco avançada da pintura do gatinho. Mas aí vocês podem ver um pouco dos detalhes que foi pintar esse gato, que foi a coisa mais difícil que eu já tive que pintar. E, sinceramente, pintar gato, Deus me livre, é muito difícil. Mas eu tentei o máximo que eu consegui pintar os detalhes dos pelos, da pelagem dele. E arrumando um pouco a folhagem também, colocando os detalhes, fazendo soft edges e algumas partes esverdeadas na pintura. As flores também foi algo bem complicado, até hoje eu acho difícil pintar flores, mas eu tentei dar alguns detalhes a mais nessas flores, usando algumas sombras e tentando dar mais profundidade à pintura também. E a pintura finalizada aí pra vocês, eu já tinha colocado verniz, já coloquei verniz, mas aí eu não tinha colocado ainda. E ficou desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada se ficou até por aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E até os próximos vídeos aqui no canal, seja de pintura tradicional ou digital. Muito obrigada.